Boa tarde, pessoal, tudo bem? Neste vídeo tutorial, ensinarei a construção de um gráfico de histograma utilizando a ferramenta do Excel, bem como a geração da frequência FI para os intervalos de classe definidos por K e por H. Então, nesse vídeo, utilizarei a ferramenta de análise de dados do Excel que gera o histograma. O histograma nada mais é que o agrupamento de dados brutos em um número determinado de colunas, e essas colunas estão agrupadas de acordo com o intervalo. Por exemplo, aqui o nosso K, ele é 7, então são 7 colunas, e o intervalo de classe é de 5 em 5. Então são 7 colunas que abrangem dados agrupados de 5 em 5. A frequência FI, que determina quantos elementos existem em cada um dos agrupamentos de classe, ela será gerada automaticamente. Nesse caso, estamos trabalhando com a hipótese de dados de consumo de quilowatt-hora realizados por 50 estabelecimentos em uma cidade. Então temos 50 dados de consumo de kilowatt e precisamos agrupá-los de acordo com o nosso interesse. Nesse caso, estamos agrupando de acordo com K, sendo 7, ou seja, serão 7 classes, 7 gavetas, 7 colunas, agrupadas de 5 em 5. Que é o intervalo de classe H, é 5. Esse procedimento é bem simples e muito útil. Também ensinarei a construção do rótulo de dados, que é esta visualização do gráfico de forma bela e interessante. Esse rótulo de dados da região inferior, ele é construído de acordo com a sua própria visão estética, mas requer o entendimento das ferramentas de análise de dados e de edição de gráficos. Então esse tutorial visa abarcar esses dois temas. Veja que aqui nós temos 50 elementos, 50 dados de consumo de quilowatt-hora, e seria até plausível fazer isso de forma não tão automatizada. Porém, se você tivesse 1000 dados e precisasse gerar a frequência FI de cada um deles, essa frequência FI que eu estou selecionando, e você quisesse agrupar esses 1000 dados de 15 em 15, em intervalos de 60 em 60, por exemplo, você necessitaria utilizar a ferramenta de análise do Excel para facilitar todo o procedimento e garantir que não houvesse erros. Então, esse tutorial irá ensinar esses procedimentos, espero que possa ser de ajuda. Grande abraço, sigamos! Esta tabela e o gráfico serão gerados automaticamente pelo Excel. O Excel pegará toda a nossa tabela de distribuição, ou seja, ele pegará todos os dados de consumo de quilowatts por hora dos 50 estabelecimentos, ele pegará todos esses dados e automaticamente ele irá agrupar os dados de 5 em 5, de acordo com o intervalo de classe, em 7 classes, ou seja, em 7 colunas. O Excel agrupará todos esses dados brutos automaticamente e irá nos dizer quantos estabelecimentos existem em cada um dos grupamentos de consumo de quilowatts. Esse processo será feito pela ferramenta de dados, análise de dados, histograma. Eu vou ensinar esse procedimento neste tutorial. É bem simples e muito útil. Então, essa tabela aqui, onde há o FI, ou seja, a frequência FI, ela será gerada automaticamente. Imagina se fossem 1000 estabelecimentos, esse processo teria que ser automatizado. Eu estou ensinando a forma de automatizar a geração da frequência FI por grupamento de classe. Você pode dizer que o Excel vai agrupar de 5 em 5, você pode dizer que ele vai agrupar de 3 em 3, pode dizer que ele vai agrupar de 10 em 10. E esses rótulos do gráfico, listados no eixo horizontal X, onde fica bem bonitinho de acordo com a coluna, eu também ensinarei a vocês a construção. É tudo muito simples. Então vamos por passos. Definimos os indicadores estatísticos fundamentais. Veja que estamos na parte 3 do plano, que é montar as classes do Excel e as classes tradicionais, depois montar o gráfico e acabou o tutorial. Então vamos lá. Vamos primeiramente montar as classes de acordo com a estrutura estatística tradicional e depois montaremos as classes para que elas possam ser lidas pelo Excel. Lembrando que as classes nada mais são que essas colunas de grupamento que identificam as frequências FI. Então, segundo o método ensinado pela professora doutora Vanessa, é o método de agrupamento de classe, de intervalo de classe não inclusivo. Estamos agrupando de 5 em 5, tá vendo? O intervalo de classe H é 5. Então, vamos do menor elemento até o último elemento, do 41 até o 71, de 5 em 5. Então,
41 até o 46. Do 46 até o 51. Do 51 até o 56. Do 56 até o 61. Do 61 até o 66. Esses tracinhos são meramente visuais. São meramente visuais. E do 71 até o 76. Veja que são 7 intervalos, 7 gavetas, 7 classes. Elas estão agrupadas de 5 em 5. Bem, por que esse método ensinado é chamado de agrupamento de classe não inclusivo? Porque o último elemento da direita, em cada classe, ele não é incluído. Então, do 41 até o 46, para no 45. Do 46 até o 51, para no 50. Do 51 até o 56, para no 55. Uma forma de escrever isso, para ficar bem visual, é assim, ó. Do 41 até o 45. Do 46 até o 50. Do 51 até o 55. É sempre pegar um intervalo de classe definido pela amplitude e dizer que ele vai do menor até um valor antes do maior, tá? Vou fazer aqui só como facilitador da explicação. Então, do 56 até o 60, do 61 até o 65, do 66 até o 70 e do 71 até o 76. Perfeito? Basicamente, é isso que esse simbolismo do intervalo de classe nos revela. Estou usando o material 03 da questão 2 do questionário. Temos o questionário do Moodle, estou usando a questão 2. Feito isso, nós podemos gerar o nosso histograma, nós podemos gerar o gráfico e a tabela de distribuição de frequência para que possamos montar toda a tabela de distribuição completa, com todos os tipos de frequência e as médias de classe. Para que isso seja feito, o Excel não vai ler esses intervalos. O que nós temos que dizer ao Excel? Temos que dizer, Excel, eu tenho todos esses dados, tem 50 estabelecimentos com 50 medidas de consumo de quilowatts. Eu quero que você agrupe essas medidas de 5 em 5. Então, da 41 até o 46, do 46 até o 51, do 51 até o 56 e assim por diante. Então, o Excel vai pegar um número N de dados qualquer, seja 50, 1000, 200 mil, e vai agrupar em blocos, tá vendo? Em colunas, em blocos, iguais essas colunas azuis, iguais aqui os blocos que eu estou selecionando. Ele vai agrupar esses blocos de acordo com o valor que nós vamos dar. Qual é o valor? Intervalo de classe, de 5 em 5. Mas o Excel não lê isso, do 41 até o 46. O Excel lê assim, eu vou escrever aqui. Classes do Excel, tá? Classes do Excel. O Excel lê assim, se eu escrever 45, o Excel vai falar, tá, vou pegar todos os dados do zero, até o 45. É assim que o Excel lê. Ele falaria, vou pegar do 0 até o 45. Tá? Se eu escrever aqui 50, o Excel vai pegar do 0 até o 45, depois do 45 até o 50. Então aqui seria do 45 até o 50. E assim por diante. O Excel não lê do até, o. Ele apenas lê um intervalo de dados, que tem que fazer algum sentido. Bem, o intervalo de classe é de 5 em 5. Então, nós vamos escrever o quê? Para que a tabela do Excel fique certinha, igual a nossa representação visual da amplitude de classe, nós vamos escrever o seguinte, ó, tá vendo? Que é até o 45, até o 50, até o 55, até o 60. Continue no de 5 em 5. Não importa se é 41 até 46, 46 até 51, ou se é do 41 até os 45, do 46 até os 50. O número da direita, ele sempre vai de 5 em 5. Todos os números estão aumentando de 5 em 5, da direita e da esquerda. Então, do 45 até o 50, do 50 até o 55, do 55 até o 60,
do 60 até o 65, do 65 até o 70, do 70 até o 75. Veja que temos 7 classes aqui também. 7 classes, tá? Temos 7 classes de forma idêntica ao que colocamos aqui. Você pode copiar e colar, para ver que são 7 classes idênticas. Porém, o Excel lerá estas classes, tá? O Excel fará a leitura destas classes. Vou apenas melhorar a formatação. Legal. Agora, vamos gerar o histograma, então. Vamos gerar o histograma. O histograma, você vem na aba de dados, análise de dados. Em análise de dados, você clica em histograma, tá vendo? Tem estatística descritiva, ajuste exponencial, clique em histograma. E aí, intervalo de entrada. Intervalo de entrada é o quê? Onde estão todos os dados brutos, tá? Vou apagar tudo do zero. Então lá, histograma, análise de dados, intervalo de entrada. Você clica aqui. Qual é o intervalo de entrada? São todos os nossos dados de consumo de kilowatts por hora. Perfeito. Todos esses 70 elementos você vai selecionar, perdão, todos os 50 elementos você seleciona. Você apenas clica no primeiro, aperta Ctrl Shift para baixo, seleciona todos eles. Ou você arrasta com o mouse também. Tá? Então seleciona todos eles. Agora, olha que legal, intervalo do bloco é o que o Excel chama do grupamento de classe. Não é o grupamento de classe, não é H, 5 em 5. O que é o intervalo do bloco? Exatamente isso aqui. Ele vai dividir todos esses dados em blocos, em 7 blocos agrupados de 5 em 5. Porém, ele não vai ler esse tipo de intervalo, ele vai ler um intervalo de 5 em 5 que faça mais sentido, que é esse aqui, ó. Então nós vamos selecionar essas classes que montamos, que é a mesma coisa, tá vendo? Do até, é isso que nós montamos. Selecionamos esses números somente. E aí tem aqui, intervalo de saída, aonde que irá sair os dados. Vou colocar para o Excel gerar os dados aqui, tá? Você clica onde você quer que os dados sejam gerados. E aí você marca em porcentagem cumulativa, ele já vai gerar a frequência acumulada e resultado do gráfico. Ele vai gerar um gráfico. Se você não marcar resultado do gráfico, ele só gera a tabela de frequência individual, ó. Tá vendo? Ele já agrupou, já me disse aqui qual é a frequência de cada agrupamento. Perdão? Já me deu a frequência de cada agrupamento. Está feito já. A frequência já está montada. E o bloco é o que ele chama de intervalo de classe, agrupado de 5 em 5. Eu vou refazer para que façamos a geração do gráfico também. Vamos gerar o gráfico também. Então, vamos lá. Novamente, página inicial, dados, análise de dados, histograma. Vou apagar tudo. Intervalo de entrada, onde estão os meus elementos? Estão aqui, ok. Qual o intervalo do bloco? O intervalo do bloco é esse, agrupado de 5 em 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, o intervalo do bloco é nada mais que as nossas classes, mas eu não posso selecionar estas, eu vou selecionar estas aqui. Intervalo dos blocos, ok? Intervalo de saída, onde irá sair a tabela? Vou colocar a tabela para sair aqui. Tá? Selecionei onde vai sair. Porcentagem cumulativa, vai me dar já a frequência acumulada e resultado do gráfico. Ok. Pronto, gerou o nosso gráfico. E agora eu vou ensinar como nós vamos editar o gráfico para ele ficar bem bonito assim. A montagem final da tabela de distribuição é bem tranquila, não necessita de um tutorial, depois eu faço um, mas é mecânica básica de Excel preencher o resto da tabela. Essa é a parte mais complicada, tá? Então veja que o Excel gerou essa tabela. Tudo que eu mexer aqui vai editar o gráfico. Por exemplo, se eu tirar uma linha, ó, some uma coluna. Se eu tirar uma linha aqui, some outra coluna. Vou dar Ctrl Z para refazer. Vou tirar essa última linha do mais, que ela não me interessa, tá? E aqui ele mostrou a curva de frequência acumulada. Vou deletar. Você clica no gráfico, você pode clicar em cada elemento do gráfico, você clica no gráfico e aperta Delete, deletou. Tá, vamos melhorar esse gráfico para ele ficar mais bonito. Tem várias formas de editar. Aqui essa frequência, a frequência é o FI. Nosso FI já está pronto, tá vendo? Se
se K fosse 50, fossem 50 intervalos agrupados de 10 em 10 para 1000 dados, o Excel faria tudo do mesmo jeito, automaticamente. Legal? Então vamos só melhorar a formatação aqui. A frequência já está feita, tá vendo? Nossa frequência está dada. Vou marcar aqui para identificar bem. Nossa frequência já foi gerada. Legal. Então, vamos editar o histograma, vamos editar o gráfico para ele ficar bem bonito. Você expande o gráfico. Opa. Olha que legal, para a gente colocar esses rótulos aqui, ó, embaixo, esses rótulos são meramente descritivos. Tem vários jeitos de fazer isso. Então vamos lá. Aperta aqui, ó, mais elementos do gráfico, e aí você clica no que você quer que apareça e não apareça no gráfico, tá? Você pode deixar o eixo, tirar o eixo, colocar o título, tirar o título. Clica em tabela de dados. Tá vendo? Ele já colocou os nossos rótulos. Mas eu quero que isso aqui fique diferente. Então eu venho, clico no gráfico, filtros de gráfico. Opa, filtros de gráfico. Tá vendo que aqui eu estou selecionando? Eu venho em selecionar dados. No lado da direita, rótulos do eixo horizontal. O que é rótulos do eixo horizontal? Como que será a nomenclatura das colunas? Está nomeando e numerando os rótulos. Como você quer a formatação disso? Se eu desclicar, ele vai sumir com as colunas, está vendo? Aqui você edita a coluna também sem mexer na tabela. Ó, filtros, selecionar dados, rótulos do eixo. Vou selecionar só uma coluna, vou selecionar as outras. Ó, fica só uma coluna. Então, como que eu vou editar isso bonito, igual aquele gráfico de modelo? Você seleciona tudo, vem em editar, e aí tem intervalo do rótulo do eixo. O que ele está dizendo? Qual é o intervalo que você vai usar para construir esse eixo? Ora, eu quero esse intervalo de classe que a gente criou. Intervalo de classe bem bonitinho no formato estatístico tradicional. Ok. Tá vendo? Você seleciona todas as caixas, clica OK. E agora ele montou bem legal a nossa tabela de acordo com o agrupamento. Para isso ficar mais preciso e bonito, o que é necessário? Você pode editar a formatação da tabela. Você clica aqui. Onde você clicar no gráfico, você vai ter a opção de editar. Então você clica. Você pode dar 2 cliques para editar de uma forma. Você pode clicar, selecionei esse rótulo, tá vendo? Clica com o botão direito, fonte. Aí aqui é o tamanho da fonte. Eu vou colocar o tamanho 14. Tá vendo? Já aumentou. Clico de novo, fonte. Posso fazer tudo de uma vez. Negrito e itálico. Ó, agora a leitura ficou bem boa. Vou editar também o eixo Y. Clica no eixo, botão direito, fonte. Ó, tamanho 14, negrito e itálico. Pronto. Título do eixo. Você pode colocar aqui, ó. Kilowatts. Hora. Consumo. Consumo. Legal? Legal. Você pode tirar essa legenda, ó. Tirar. Aqui estão todas as opções de edição do gráfico. Ó, o título do eixo. O que é aqui? Aqui são nossas classes. Vou colocar. Opa. Classes K, tá? Então, na verdade, aqui estão estabelecimentos, não quilowatts-hora, não, perdão. Estabelecimentos. É a quantidade de estabelecimentos. Número de estabelecimentos. Aqui está o número de estabelecimentos. Você pode arrastar, editar conforme você quiser. Se você clicar no pincel, ele te dá modelos diferenciados de histograma. Cada vez que você mudar o modelo, você vai ter que reeditar tudo de novo. Você pode alterar a cor também. Por exemplo. E pronto, veja que nosso intervalo de classes ficou montado, utilizando o histograma para gerar a frequência individual.
Esse rótulo de dados você sempre pode botar do jeito que você quiser. Vou dar outro exemplo. Vou colocar outro exemplo. Eu posso fazer isso aqui virar do 41 até o 55, por exemplo. Eu venho aqui, selecionar, clica no gráfico, filtro do gráfico, selecionar dados, editar. Qual é o intervalo que eu quero agora para definir? Vou selecionar esse intervalo, ok, ok. Veja como ficou. Veja como ficou. Substituiu a nomenclatura inicial. Você pode substituir qualquer valor que lhe interesse para descrever o rótulo de dados. Vou desfazer o procedimento, Ctrl Z. Bem, é isso. Bem simples. Espero que possa ter sido de ajuda. E é isso. Um grande abraço.